Porque hoje é culto de missões. Hoje é culto que eu e você, nós precisamos sair daqui consternados mediante a nossa vida com Deus. Culto de missões é um culto que eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe pessoas aqui, porque Deus quer falar grandes coisas. Mas se você está aqui essa noite, não é porque o mérito é meu, ou o mérito é seu, ou o mérito é do pastor, mas é graça, é poder de Deus, é misericórdia de Deus. Se você está mais uma vez aqui esta noite, é porque Jesus está dizendo: eu te amo e eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Quando eu estava ali, meus irmãos, Deus estava me dizendo assim: tem pessoas que estão aqui esta noite, que Deus vai te levar num grau de conhecimento e de profundidade muito, mas muito grande para com Ele. E tem pessoas aqui que vocês estão passando por adversidades muito grandes, e o Espírito Santo de Deus é uma pessoa maravilhosa. Ele disse para mim ali, quando eu estava ali, sabe o que ele disse para mim? Grava isso no seu coração. Tempos difíceis e desertos áridos produzem homens fortes e maduros. Irmãos, Deus estava me dizendo ali que tempos difíceis e desertos áridos produzem homens fortes e maduros. Às vezes você pode não estar entendendo esse deserto, às vezes você pode não estar entendendo essa tribulação, essa adversidade, essa perda, essa falta, mas sabe o que meu Deus disse na palavra dele? Isaías capítulo 43, no verso de número 10, ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou quem há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Deus está nesse ambiente, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Irmãos, Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém, mas a Bíblia menciona que ele glorifica o nome dele na vida de quem ele quer. E sabe de que forma ele glorifica o nome dele na vida de quem ele quer? 2 Coríntios capítulo de número 4, no verso 17, a Bíblia diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir em nós um peso de glória muito excelente. Então essa tribulação é para Deus produzir poder em sua vida. Mas sabe o que Deus requer de nós? Relacionamento, intimidade, profundidade, interesse pelas coisas de Deus e não pelas coisas que Deus pode te conceder, interesse por estar aos seus pés enxugando e não interesse pelas suas mãos dos milagres que Ele queira fazer. Culto de missões, nós precisamos entender que não é sobre mim, não é sobre o pregador, não é sobre o apóstolo, não é sobre o missionário, não é sobre o obreiro, não é sobre o levita, não é sobre o cantor, é sobre Jesus de Nazaré. É Ele que é glorificado aonde quer que nós estejamos, e a palavra dele está em nós, o nome dele deve ser glorificado. Aleluia, Senhor Deus. Quando nós falamos de missões, a explanação é sobre Jesus. Porque se Jesus não estiver naquele barco, ele vai afundar. Mas não significa que Jesus estando no barco, ele não permita com que o seu barco balance. Porque através daquele barco, Jesus aguçou a fé daqueles discípulos para que eles fossem até a cidade de Gadara e ganhassem a vida de um homem. E através da vida desse um homem, ele ganhou 10 cidades para o reino de Deus. Aleluia, Deus. A tempestade pode estar muito grande, o barco pode estar balançando, mas se Jesus está dentro desse barco, meu irmão, aonde quer que você for, a glória
Mateus capítulo de número 16 e no verso 18. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu e você, nós somos essa igreja, a unidade do corpo de Deus, não uma célula, não uma molécula, mas a unidade do corpo de Cristo que está aqui em movimento. Nós não somos uma instituição cruzada pentecostal dos milagres, mas nós somos a igreja daquele que é a cabeça dela, e aonde eu me levar, nós temos que ir, seja no deserto, seja no barco. Quem segura as nossas mãos é Jesus. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. No meio da Bíblia você vai em Salmos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e Oséias. Aleluia, Deus. Glorificado é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Quando eu olho para esse profeta Oséias, capítulo de número 3, aleluia, Deus. quando nós olhamos para esse profeta, nós precisamos de tomar a vida do profeta Oséias por um exemplo. Um exemplo de quê? Não de profeta, mas quando Deus quer levantar um homem, Ele tira de trás das ovelhas, Ele tira de colhedor de figos e faz dele profeta, a voz de Deus na nação aonde ele estiver. Quem encontrou que diga glória a Deus? Quem não encontrou que diz misericórdia, que eu quero esperar. Oséias de capítulo de número 6. Aleluia. Podemos ler? A Bíblia diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Eu gostaria de parar em 2 etapas no momento dessa mensagem. O verso de número 2, o verso de número 3. Pode ser sentado. Glorifica Jesus com as suas palmas. Essas 2 partes, no meio do versículo de número 2, o capítulo de número 3 em diante, são um espaço longo de tempo, porque Oséias, ele vem com uma palavra direcionada por Deus a Samaria. E no capítulo de número 2, Oséias traz uma resposta em oração para Deus, direcionada também para o povo e pelo o povo de Israel, a nação de Israel. Oséias era contemporâneo de Amós, um profeta que, instruído por Deus, profetizava acerca de questões meio que escatológicas, se formos analisar pelo Antigo Testamento. Amós, na sua mensagem muito emblemática, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, ele traz a mensagem a respeito da verdade, a respeito da vinda de Deus personificada em Jesus Cristo. Ele disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. O que Amós traz através dessa mensagem é alertar o povo para que de antemão eles se preparem, para que eles possam se encontrar com Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nesse percurso de longo de mais de 500 anos eles não se percam ao longo do caminho.
E quando nós analisamos esse texto de Oséias, ele complementa aquilo que ele está dizendo para o povo e direcionando aquela oração a Deus. Ele disse: vamos conhecer e vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A mensagem de Oséias, ela denota pela sua vida. Deus usa uma metáfora para falar com o povo de Israel. Só que a metáfora não é simplesmente uma gramática linguística. Ele usa uma pessoa em forma de uma metáfora. A nação de Israel, no período pré-cativeiro, pré-cativo, porque eles seriam dominados pelo reino assírio, Deus estava querendo de antemão já chamar o povo para perto de si. Porque o povo vivia uma idolatria muito grande, o povo adorava falsos deuses, o povo levantava altares para outros ídolos, mas mesmo assim eles permaneciam dentro da casa de Deus. Eles adoravam a Baal do lado de fora, e no seu coração eles achavam que estavam servindo ao Senhor. Deus traz uma mensagem sobre a vida de Oséias. Oséias foi um homem que Deus levanta como profeta. Deus pega Oséias, ele não estava numa escola de profetas, ele não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi, ele não era da tribo de Arão, ele não faria parte daquele cenário profético e nem sacerdotal, mas esse era o propósito de Deus. Deus não quer pegar pessoas grandes porque já são exaltados. Deus quer pegar aqueles pequenininhos que estão por detrás das malhadas para pregar, levantar eles e ir e ganhar a nações, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso com você. Essa noite é por isso que ele quer nos conduzir a um grande conhecimento de intimidade, muito mais superior do que esse mundo conhece a Deus. Deus então retira Oséias, que era um homem colhedor de figos e um pastor de ovelhas, chama Oséias e traz ele para perto e fala: eu vou te levantar como profeta para essa nação. Essa nação precisa verdadeiramente se voltar para mim, se voltar para quem retirou eles do Egito, quem deu eles, matou a fome deles, matou a sede, fez milagres visíveis e invisíveis, e esse povo me abandonou, esse povo me deixou. Deus pega a vida de Oséias e faz da vida de Oséias uma mensagem direcionada ao povo e à nação de Israel. A epígrafe desse texto diz: Deus, ele quer salvar. Deus quer salvar aquele povo. A mensagem de Oséias é uma carta de amor maravilhosa para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Deus pega Oséias e diz: Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo, pegue uma daquelas mulheres e se case com ela. Oséias fala: Senhor, o que eles vão pensar? Mas Oséias ouviu a voz de Deus e fez aquilo que Deus ordenou para ele. Oséias então pega aquela mulher, se casa com Gomer, tem 3 filhos com aquela mulher, e daqueles 3 filhos, aquela mulher que Oséias amou, aquela mulher que Oséias tirou de dentro daquele prostíbulo, de um lugar de vergonha, de um lugar onde ela era desvalorizada, de um lugar onde ela não valia absolutamente nada, pega aquela mulher, traz para dentro do seu seio, para dentro da sua casa, sem se importar com o que as pessoas vão dizer, ou sem se importar com o que as pessoas vão achar, atrai aquela mulher, se casa com ela tem filhos e dá para ela um nome, dá para ela uma nomenclatura, dá para ela nomenclatura de quê? De uma esposa fiel a ele. Quando nós olhamos para a história de Oséias, nós vemos o amor de Jesus Cristo através desse texto. Quando nós olhamos para a nossa vida, é da mesma forma que Deus fez conosco. Deus nos tirou de um lamaçal do pecado, Deus nos tirou de um abismo profundo, nos deu a oportunidade, tirou as escamas dos nossos olhos, destampou os nossos ouvidos, nos lavou e nos purificou através do sangue dele, e hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus, não porque é mérito nosso, mas é o amor sobrenatural de Deus. Porque isso tem a ver, meu irmão, esse amor que Deus quer manifestar através da minha e através da sua vida para com as almas que estão lá fora. Ame independentemente de quem seja, ame independentemente do que esteja fazendo. A mensagem de Deus é amar e como o Senhor nos amou, o amor
Não há um amor que espera algo em troca, porque Oséias não esperava nada daquela mulher. O que ele receberia dos homens, dos judeus, dos samaritanos, era vergonha, porque um homem que se diz profeta pega uma mulher no prostíbulo, se casa com ela, e com ela tem filhos. Oséias não se importou com o que as pessoas iriam dizer. Oséias não se importou com o que as pessoas iriam falar, mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso, meus irmãos? Muitas das vezes o adversário tenta soprar muitas coisas na nossa mente. Muitas das vezes o diabo tenta soprar mentiras, como ele fez com Jó. Ele chegou diante de Deus e Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu estou rodeando a terra. Então Deus começa a tecer comentários sobre Jó, e ele, como ele é o acusador, a primeira coisa que ele fala, ele não faz isso porque você dá tudo para ele. É isso que o adversário ele tenta contra as nossas mentes todos os dias. É isso que ele fez contra Jesus Cristo no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi levado até o deserto para ser tentado. O adversário começa a fazer altas prerrogativas para ele. Se tu és filho de Deus, olha como é que ele tenta denotar a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Se tu és filho de Deus, faça isso. Mas saiba de uma coisa: Jesus recebeu uma palavra e não foi de homem. A primeira mensagem de Jesus que ele adereçou a Satanás naquele momento, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele não estava querendo dizer sobre as escrituras, ele estava querendo dizer sobre o momento antes que Jesus acabara de ser batizado, e Deus ergue a sua voz diante do céu e fala: eis aí o meu filho amado. Sabe o que Deus está dizendo? Não se atenham ao que as pessoas dizem, não se atenham ao que as pessoas falam a seu respeito, mas Deus disse que você é filho amado dele. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Então o que acontece? Oséias resgata aquela mulher, leva para sua casa, e a primeira oportunidade ela trai a Oséias e volta a se prostituir, tem muitos amantes. Deus pega essa mensagem e faz o profeta Oséias retratar o povo. E o povo se escandaliza e fala: que isso, Oséias? Por que você fez isso? Como que isso aconteceu? Como você teve coragem? Você pegou essa mulher e ela ainda te traiu e voltou aos seus amantes, à sua vida pagã, à sua vida pregressa, a voltar a olhar aquelas coisas que ela tinha no passado. Aí Oséias levanta a voz, e sabe o que Deus está querendo dizer através dessa metáfora? Essa mulher adúltera é o meu povo. Essa mulher adúltera é a nação de Israel, porque a nação de Israel fez as mesmas coisas para com Deus. Deus resgatou do Egito, Deus limpou, Deus purificou, Deus deu nova vida, Deus deu uma chama para arder no coração deles. E a primeira oportunidade, eles começaram a adorar outros deuses, eles abandonaram o Senhor, mas eles se espantaram. Por quê? Porque a nação de Israel estava continuando dentro da igreja. O povo estava dentro da igreja. Eles tiveram que reconhecer que realmente Oséias era um homem de Deus, porque como Oséias saberia de tantas coisas, como que aqueles caras sabem disso? Sabe o que o povo estava fazendo? Eles entravam dentro da igreja. Como Deus é invisível, mas Ele é mais real do que esse ar que nós respiramos, aquele povo sentiu uma necessidade de ter alguém que os governasse. E o rei Jeroboão II, ele veio seguindo tradições pagãs e ensinando aquilo para o povo. Mas nós não temos que seguir aquilo que o presidente diz ou que o rei diz. Nós temos que seguir aquilo que Deus disse para nós. Ele disse: não olhe para as circunstâncias, mas pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. As da terra são passageiras, mas as de Deus são incorruptíveis. Aquele povo começa a ver que realmente Oséias era um profeta da parte de Deus. Por quê? Porque o povo pedia a Deus, mas com o coração voltado a Baal. O povo pedia a Deus, mas levantava sacrifício dentro dos seus corações. O povo estava dentro do templo,
dias como esses, meus irmãos, mas eu não tenho nenhuma imagem dentro da minha casa, mas muitas das vezes nós temos ídolos dentro dos nossos corações. Esses ídolos que nós levantamos em secreto, que ninguém veja. Às vezes esses ídolos pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, pode ser o seu amigo, pode ser aquela pessoa que você goste, pode ser um objeto. Os ídolos que muitas das vezes nós levantamos desagrada ao Senhor. Se nós analisarmos a expressão fonética do texto, Deus está totalmente triste com o povo. Deus não havia permitido com que nada tivesse acontecido com aquele povo, porque visivelmente diante das nações, aquela nação estava crescendo, aquela nação estava poderosa, mas estava fazendo aliança com homens que Deus não se agradava. E muitas das vezes, para a gente se adequar naquele grupo de pessoas, a gente faz aliança com coisas e pessoas que Deus despreza. Nós precisamos de rever qual é o intuito que nós estamos aqui esta noite. Nós estamos aqui para adorar única e inteiramente a Jesus Cristo, ou nós estamos aqui vindo para dizer Yeshua, aleluia, glória a Deus, mas dentro do nosso coração nós estamos com o nosso pensamento lá fora, nós estamos com aquele bem que nós estamos pedindo ao Senhor incessantemente. A mensagem de Oséias para aquele povo era uma mensagem de amor, porque a exortação é uma forma do Senhor amar. A Bíblia diz assim que Deus exorta aqueles que Ele ama, e aqueles que Ele tem por filho. Aqueles que não aceitam a exortação de Deus são bastardos. Deus queria atrair o povo para perto dEle. Deus não queria dividir o espaço do coração dele com ninguém. Deus queria que eles amassem a Deus acima de todas as coisas. Quando eles olham o testemunho de Oséias e falam: Oséias, como você fez isso? Oséias ergue a sua voz e fala: essa mulher que está representando aqui é você. Mas Deus, Ele é misericordioso. No verso de número 15 do capítulo 5, Ele diz assim: irei e voltarei para o meu lugar até que se conheçam os culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. A primeira parte desse texto, no versículo de número 2, o profeta Oséias está se referindo a algo que iria acontecer há mais de 755 anos depois. Oséias estava se referindo, sem ele mesmo saber, de que esse novo momento que Deus iria fazer através do seu povo, e no seu povo seria chamado Jesus Cristo. Mas Deus trouxe uma mensagem muito forte através de Oséias. Não é Deus que está falando para Oséias dizer, mas é a oração que Oséias está fazendo, ouvindo o povo e sabendo que Deus poderia fazer. Deus já estava preparando o povo, porque eles passariam por diversos cativeiros. Eles seriam tomados pelo rei Senaqueribe, depois seriam dominados pelo rei Nabucodonosor, depois seriam dominados pelos medos e persas, depois seriam dominados pelo Império Romano. Mas sabe o que Deus estava querendo fazer naquele momento? Deus queria limpar o coração daquele povo, porque as estratégias de todos os reis que prevaleceram contra Israel, a estratégia deles era a mesma, era chegar, dominar o povo, separar, fazer a dissensão e deixar no meio dele pessoas que adoravam outros deuses. A estratégia de Nabucodonosor, a estratégia de Senaqueribe, de tantos outros que dominaram Israel, fazia a mesma coisa. A estratégia dele era, quando o rei Nabucodonosor dominou Israel, ele não deixou todos cativos, mas ele pegou os homens mais velhos, levou para a Babilônia, e as suas esposas deixaram-se separadas delas. O que eles faziam? Estavam distantes das suas mulheres, a saudade vinha, a vontade vinha, o desejo vinha. Então Nabucodonosor apresentava mulheres pagãs, porque sabia que aquele povo adorava um Deus invisível, e já tinha ouvido que o Deus invisível dele tinha feito muitas coisas para eles, e o amor que ele tinha. Então o que Nabucodonosor foi fazer? Eu vou enfraquecer a fé desse povo, porque enfraquecendo a fé desse povo, Deus dele vai se voltar contra eles, e vai permitir com que coisas aconteçam. A estratégia é sempre a mesma. O adversário não vai colocar uma montanha diante de ti
pedir para que você bata a sua cara, mas Ele vai colocar nele circunstâncias para te afastar de Deus gradativamente, aos poucos. E quando você vai ver, você está aqui na igreja, mas você está longe de Deus. Você está cantando aleluia, mas o seu coração está em outras coisas. Você está aqui no templo achando que está adorando, mas o seu coração está distante de Deus. Mas sabe o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, a mesma dessa tribo aqui, capítulo 4, verso 23: a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então os adoradores não são aqueles que cantam, os adoradores não são aqueles que pregam, os adoradores não são aqueles que pastoreiam, os adoradores não são aqueles que evangelizam. Os adoradores é aquele que dobra o seu joelho no chão e reconhece que só Deus é o Senhor e nada é empecilho para que ele possa servir a Deus. O diabo não tem o tanto que você prega, ele não tem o tanto que você ora, ele não tem o tanto que você lê a Bíblia, ele não tem o tanto que você vem à igreja, ele não tem o tanto que você fala. Ele teme a sua adoração, porque quando você adora, Deus age. Quando você adora, Deus entra na circunstância. Quando você adora, Deus manifesta a glória. Quando você adora, você reconhece que não é autossuficiente para nada e depende de Deus para tudo. Deus estava trazendo uma palavra para o povo. Quando nós lemos esse texto no capítulo de número 6, tornemos ao Senhor, olha as palavras do profeta. Ele já sabia que Deus era Deus misericordioso, ele sabia que Deus era um Deus muito amoroso. Olha a expressão que ele usa: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e ele nos sarará. Ele fez a ferida e ele mesmo a atará. Ele já sabia que o Deus que ele serviu era um Deus maravilhoso. E eles começaram a se reunir e começaram a clamar: vamos conhecer, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas isso não é Deus que está dizendo. Sabe qual é a resposta de Deus? Capítulo de número 6 e no versículo de número 6, a mensagem que Deus direciona para aquele povo, para aquela oração. Ele disse: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto com Adão, e eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus falou: eu não quero que vocês venham à igreja, eu não quero que vocês venham para o templo, eu não quero que vocês me ofereçam um sacrifício, eu não quero que vocês me ofereçam um holocausto, porque eles faziam isso uma vez por ano. Mas Deus está falando: eu quero que vocês tenham misericórdia, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês se aproximem de mim. E através dessa mensagem, sabe o que Deus fez? Deus permitiu o rei Senaqueribe, Deus permitiu o rei da Síria, Deus permitiu o rei Nabucodonosor dominar a Israel, Deus permitiu tantas coisas acontecer. Não era para castigar o povo, mas era para aproximar o povo dele, porque ele sabe os métodos que ele tem para trabalhar. Os métodos de Deus são infalíveis. A ministração do nosso irmão Guilherme aqui hoje, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E às vezes nesse propósito de Deus tem um deserto. Muitas das vezes no propósito de Deus tem uma provação. No propósito de Deus tem uma adversidade. No propósito de Deus tem perdas. No propósito de Deus também tem ganhos. No propósito de Deus tem feridas. Mas no propósito de Deus Ele cura. No propósito de Deus nós estamos cativos. Mas também no propósito de Deus Ele levanta Jesus Cristo para nos libertar das garras do nosso adversário, para fazer de nós instrumento nas mãos dele. A única coisa que Deus queria nesse momento era que o povo se aproximasse dele. E a coisa mais difícil que nós vemos hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, é o desejo e o anseio de pessoas por ganhar almas.
não quero generalizar, nem ser saudosista, mas há tempos atrás os desejos dos jovens eram de ser pastores. Eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero evangelizar, eu quero falar do amor de Deus, eu quero colocar para fora, eu quero externalizar aquilo que eu estou sentindo dentro do meu peito, eu quero fazer algo para Jesus Cristo, eu quero falar do meu amor, eu quero falar o que Jesus fez por mim. E muitas das vezes isso acontece porque o amor esfriou, é porque muitas das vezes nós extinguimos o Espírito Santo, nós apagamos, nós nos afastamos dele, nós deixamos com que percalços na nossa vida, obstáculos, tomem o lugar e a centralidade que é de Deus. Quando Deus diz assim, aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele estava falando sobre a palavra, ele estava falando sobre o verbo, ele estava falando sobre Jesus Cristo. E o que ele estava querendo dizer? Ele quer ser o centro das nossas vidas, ele não quer ocupar o 3º lugar, o 4º lugar. Quando nós falamos de missões, irmãos, muitas pessoas chegam e falam, não, eu vou conquistar isso, eu preciso de uma casa própria, eu preciso de um carro para evangelizar, eu preciso de uma esposa para me acompanhar, eu preciso de fazer um curso de teologia. O meu Jesus e o seu Jesus não disse isso. Marcos capítulo de número 16 e no verso 15, ele falou, olha, vai, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, e estes sinais seguiriam aqueles que crescem. Basta somente eu e você, nós cremos no nome de Jesus e algo sobrenatural vai acontecer. Graças a Deus. Deus está querendo dizer para o povo, olha, eu não quero que vocês... A Bíblia fala assim, que se você estiver com algo contra o seu irmão, não traz nem dízimo para a igreja. Vai lá, pede perdão, reconcilia-se com ele, depois se entrega. Deus não quer migalhas, irmãos. Deus não quer o resto. Se não for tudo, não adianta dar. Sabe por quê? Mateus capítulo 16 e no verso 24, ele disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. A matemática, a física, a ótica e a biologia de Deus são totalmente aversas do que as nossas. Nós precisamos de morrer para viver, nós precisamos de dar para receber, nós precisamos de perder para poder ganhar, e muitas das vezes é difícil, porque o verso anterior, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem um porém nessa história, e não é um obstáculo. Nós precisamos de entender a doutrina da salvação, nós precisamos de entender a soteriologia de Deus. Nós precisamos de compreender que nós somos salvos pela graça, e a graça não é mérito nosso, é convicção naquele que naquela cruz do Calvário pagou um preço por nós. Mas se nós já estamos salvos, por que nós temos que fazer isso? Aquele que é salvo faz as obras de Deus, porque reconhece quem é que salvou, e se ele reconhece quem salvou, ele quer externalizar o amor que ele tem por Deus. Amor de palavras todo mundo tem, mas nós precisamos de ter amor com atitudes, e esse amor com atitudes Oséias teve para com Deus. O conhecer que Deus está querendo dizer aqui não é de conhecer Michele, de ver ela algumas vezes no culto, nem o pastor Lucas, que muitas das vezes os vizinhos ficaram loucos lá com o nosso bandeirinho lá, fazendo barulho. Mas glória a Deus, foi um método que Deus usou o servo dele para me aproximar. Mas o conhecer que Deus está querendo dizer é o mesmo conhecer de João capítulo de número 8, verso 32. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que a Bíblia está querendo dizer é um relacionamento íntimo, é um relacionamento pessoal que ultrapassa as linhas e a ótica humana. Sabe o que é o se ultrapassar as linhas e a ótica humana? É você amar Deus acima de todas as coisas. Que no capítulo 8 de Mateus, Jesus disse assim, aquele que não largar pai, mãe, filho, sogro, sogra, por amor de mim não é nem digno de me seguir. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não é para você abandonar sua esposa e seu esposo, mas não é para você colocar elas a prioridade dentro do seu coração. É você conhecer a Ele, de ter um contato físico, um contato íntimo. E a coisa mais difícil nos dias de hoje, me desculpem, é de nós vermos isso acontecer.
Nós precisamos de voltar à essência da adoração. Nós precisamos de voltar ao princípio das primeiras obras. Nós precisamos de nos arrepender. Deus estava querendo que o povo se arrependesse. Arrepender não é deixar de pecar, irmãos, porque isso não vai acontecer. Nós estamos em uma capa corruptível. Nós estamos suscetíveis a todo o erro e malignidade desse mundo. Mas o arrependimento é uma metanoia, é uma mudança na mente. É uma mudança por completo. Não é da gente vir aqui fazer uma campanha porque quer receber uma bênção. Não é de vir aqui fazer uma campanha porque eu estou orando para um namorado, para uma namorada, para o esposo, para o meu filho. Não, é de você vir aqui e falar: Deus, eu quero o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. É de você vir e adorar ao Senhor, não com canções, mas sim com a minha e com a sua vida. Adoração verdadeira. O significado de adoração não é música, mas o significado de adoração é rendimento total, é entrega total, é dar tudo, não é dividir, não é falar: Senhor, isso aqui eu deixo o Senhor fazer, mas isso aqui não. Salmo de número 37, no verso 5, a Bíblia diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo no mais ele fará. Acho que eu percebi um pouco. Deus, ele tem algo grande para fazer no meio de nós. E eu creio que nos dias de hoje Deus quer se manifestar. Deus está se revelando em meio a toda essa pandemia. Deus está se revelando e Deus está revelando também. Deus está se revelando, mostrando a sua misericórdia, mas Deus está revelando quem é adorador e quem não é. A igreja brasileira, ela foi acostumada que um lugar de adoração é um templo, mas a Bíblia diz totalmente o contrário. Nós é que somos o templo de Deus. Coríntios capítulo de número 6, no verso 16: não sabeis vós que vós, eu e você, plural, nós somos o templo, morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada de Deus. Mas para a gente começar a entender esse propósito, nós precisamos de cavar. Jesus traz o ensinamento àquele que firma a sua casa na rocha. Jesus não está falando que nós iríamos ver uma rocha bem grande, nós pegaríamos uma alvenaria e colocaríamos lá em cima. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando de nós colocarmos a nossa casa onde nós acharmos terreno e cavar, e cavar, e cavar, e cavar, e cavar, até encontrarmos aquela rocha sólida, porque aquela rocha sólida que é Jesus Cristo, ela é a sustentação da nossa casa. E a rocha ninguém vê. Sabe o que essa rocha significa? Relacionamento com Deus. Sabe o que essa rocha significa? Dedicação às coisas de Deus. Sabe o que essa rocha significa? Intimidade, secreto, profundidade, a proximidade, comunhão. E não é coisa visível, é você entrar para dentro do seu quarto, orar em secreto, porque em público Ele vai mostrar a sua intimidade para com Ele. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Meus irmãos, é um tempo que Deus procura verdadeiros adoradores. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque outrora tinham falsos adoradores. Sabe o que isso significa? Que os falsos adoradores não estavam de fora, mas eles estavam dentro da casa. Então Deus está aqui, a presença do Espírito de Deus está aqui esta noite. Aleluia. E nesse momento você vai orar ao Senhor. E quando eu estava ali, o Senhor falava muitas coisas ao meu coração com o Espírito Santo. Que o Senhor vai levar pessoas aqui em um grau de profundidade, de conhecimento tão elevado, que no seu secreto você vai buscar e em público Deus vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Feche os teus olhos.
Aleluia, meu Deus. É um momento de busca, porque tem pessoas aqui que o seu ministério era para estar muito mais adiante, mas infelizmente pessoas também olharam para os obstáculos da vida e diminuíram Deus e potencializaram os seus problemas. Diminuíram a glória de Deus, colocaram dentro de uma caixinha e potencializaram adversidades. O Deus que está aqui é o Deus que abre, mas é o Deus que também faz a ferida ser fechada. O Deus que está aqui é um Deus, como o nosso irmão Diego sempre ministra aqui, é um Deus de relacionamento. É um Deus de conhecimento, é um Deus que Ele quer se manifestar, porque Ele quer a todos debaixo das suas asas. Mas as pessoas não vão ser condenadas pelo seu pecado, elas vão ser condenadas e lançadas no fogo, porque elas rejeitaram o perdão de Deus. A rejeição do perdão de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Quem crê nele será salvo. João capítulo de número 3, no verso 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O perecer aqui é o mesmo perecer que Oséias utilizou no capítulo 4 e no verso de número 6, porque o povo vai ser destruído, dissipado, porque rejeitou a pessoa de Jesus Cristo, o amor dele incondicional. O amor dele por mim e por você, meu irmão, é infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Então, se você quer reconhecer e quer ser constrangido por esse amor, comece a buscar a Ele aí no seu lugar, comece a atrair a presença do Espírito de Deus. Ele está no nosso meio, mas para as coisas acontecerem é necessário uma manifestação, e para essa manifestação acontecer é o seu íntimo, é a sua intimidade, é a sua busca, é a sua intensificação para com Deus. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo. Meu amado é o mais belo. Aleluia. Seus olhos fechados no seu lugar. Meus irmãos, desde a queda de Adão, a única coisa que Deus queria era ter um relacionamento sólido com o seu povo. Na viração do dia, Deus vinha até Adão. Depois disso, Adão pegou e se afastou da presença de Deus. Depois Moisés construiu o tabernáculo, porque Deus queria se manifestar. Deus queria ter relacionamento com o povo. Deus queria ter intimidade com o seu povo. O tabernáculo
a quinta vez, Deus queria mais uma vez se revelar ao povo, se manifestar. Então ele envia Jesus Cristo. E Jesus disse assim: ao terceiro dia eu farei esse templo e reedificarei ele. Sabe o que estava acontecendo? Antigamente Deus se manifestava, Deus falava, Deus vinha. Mas hoje o relacionamento que Deus quer ter com você é você e ele na intimidade. Porque hoje o templo de Deus é você, o templo de Deus sou eu. E sabe o que Deus estava me dizendo aqui? Tem pessoas aqui que Jesus estava me dizendo: olha, eu quero de novo ter aquela comunhão e aquela intimidade que você tinha antes. Sabe aquele tempo que você dedicava à leitura da palavra, aquele tempo que você dedicava em oração, jejuava, que você não ia para a igreja com outros propósitos, a não ser sentir a minha presença. Sabe aquele tempo que você não se preocupava com as coisas, mas você queria a presença de Deus, você queria estar junto lá com Ele. A única coisa que você queria era só sentir a presença de Deus e nada mais preenchia o lugar. Esse é o tempo é hoje, porque o tempo foi destruído, porque hoje nós é que somos o templo, a morada e a habitação do Deus vivo. Você é o templo, eu sou o templo, então adora com a sua vida. Glórias a Deus. Bate palmas da glória para Jesus.